Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós convidamos para estar aqui o médico neurologista Dr. Cleber Inácio Braga de Sá. E nós vamos falar sobre sintomas e tratamentos do estresse, ansiedade, depressão. Dr. Cleber, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, boa tarde, ouvintes. Estamos aí iniciando um novo ano, que seja um ano abençoado para todos nós. E é bom a gente trazer um pouquinho da trajetória do Dr. Cleber, formado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residência médica em Neurologia pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e também coordenador do Ambulatório de Neurologia do SUS, Policlínica Municipal de Manhuaçu, desde 1999, de forma ininterrupta. E essa trajetória aí, logicamente que essa atividade voltada para a saúde mental, né, doutor? É verdade, a gente tem um ambulatório de neurologia, mas acaba a gente tendo que atender pacientes com demandas emocionais. E a gente não pode fazer um loteamento do paciente, então a gente aborda e trata o paciente de forma generalizada. Agora, importante a gente trazer uma definição sobre o que é estresse, ansiedade e depressão. Em algum momento elas até se confundem, né? Sim, são sintomas que estão imbricados e às vezes se confundem umas com as outras, é verdade. Agora, sobre estresse, não é uma doença? Sim, Moreira. O estresse a gente poderia definir de forma bem objetiva como fosse uma reação natural do organismo mediante as situações de perigo, ameaça, carga excessiva de trabalho, que vão se somando com o passar do tempo, determinando essa condição denominada hoje, conhecida como estresse. Aí aparecem aqueles sintomas físicos e psicológicos. Né? Verdade, que vão como consequência disso surgir. E as consequências para a saúde do paciente que está aí no quadro de estresse? Bom, uma das primeiras queixas que o paciente declara, Moreira, é que ele começa a ter problemas na qualidade do sono. E através disso vão surgindo outros pontos. Não dormindo bem, tendo uma privação do sono, vão acontecer problemas de memória no dia seguinte, possíveis descontrole da pressão arterial, descompensação de diabetes e todas as consequências advindas desses transtornos. Então, é muito importante fazer o controle. É um transtorno, então, né? Sim, um transtorno do estresse. Perfeito. Agora, o controle, como que é feito? Bom, nós estamos falando do estresse do dia a dia, né? Nós não estamos aqui dizendo estresse, por exemplo, pós-traumático, né? Que seria condição muito específica, né? Então, o estresse do dia a dia, a gente tem que começar a selecionar, dar prioridade àquilo que a gente julga mais importante na nossa vida. Frequentemente, nos deparamos com pacientes que declaram ter 3, 4 atividades ao mesmo tempo. Tem um serviço público, tem um serviço de uma lanchonete particular, pega festa de aniversário de criança para realizar e assim vai. E quando chega num determinado momento, o paciente percebe que não está dando conta de realizar com maestria todas essas atividades. Chega-se ao ponto da gente ter que selecionar, priorizar quais as atividades são mais importantes para a nossa vida. Perfeito. E, logicamente, que é aquela situação, muitas responsabilidades para uma pessoa só e o corpo começa a responder, não é? Verdade, muitas responsabilidades, muitos compromissos ao mesmo tempo. O corpo reage porque não está dando conta de realizar todos esses compromissos dentro de um período de tempo que é 24 horas. Agora, falando sobre ansiedade também, não é uma doença, não é isso, doutor? Verdade, Moreira. A gente poderia classificar como sendo manifestações clínicas decorrentes de transtornos do dia a dia, e essas manifestações clínicas principais são coração acelerado, ataque cardíaco, dor no peito, suor, tremor, abafamento, falta de ar, a própria insônia. Enfim, a lista é comprida. São manifestações clínicas observadas num pool de pacientes que hoje não é pequeno. O leque hoje de pacientes com transtorno de ansiedade é muito grande e que requer um tratamento específico para cada caso. Nós vivemos um mundo altamente competitivo na atualidade. E essa situação é um sentimento natural de expectativa que faz parte da vida da maioria das pessoas, né? Como lidar com isso? Bom, é muito importante o cuidado com algumas pessoas estabelecem de metas.
Algumas pessoas começam a estabelecer metas para a vida dela e ela vê que não vai conseguir cumprir. Às vezes, não estabelece metas, mas faz um empréstimo e não dá conta. Às vezes a pessoa está tendo uma carga excessiva de trabalho, pessoas começam um trabalho, principalmente autônomos, começam no trabalho pela manhã, 7 horas, vão até 10, 11 horas da noite. E isso vai ter uma fatura, a conta vai chegar. Então a importância de se administrar o nosso tempo e as prioridades que são para a nossa vida. Ansiedade, então, é administrar o tempo e sem sofrer pela expectativa, né? Exato. Consequentemente, se você não tiver uma boa administração do seu tempo e não conseguir filtrar os problemas do dia a dia, você vai sofrer mais do que aquelas outras pessoas que têm mais facilidade em administrar e filtrar os problemas cotidianos. A questão da ansiedade tem levado pessoas ao médico, ao consultório? Sim. Às vezes a pessoa procura o médico neurologista por um problema relacionado a um tremor. Investigando clinicamente, você vai descobrir que não tem nenhuma doença, que se trata de um tremor de fundo tensional, emocional. E às vezes o paciente procura uma rede de médicos procurando um tratamento para ele e ele fala com o médico, já fui em 8 profissionais, já fui em 10 profissionais e não descobriu nada, porque realmente não tem uma doença de base. O tratamento e o diagnóstico, ansiedade. Perfeito. E a forma de evitar tudo isso aí? Bom, a gente tem como parâmetro, tanto para a ansiedade quanto para a depressão, primeira linha de tratamento, exercício físico. Não tem como você ditar um tratamento para um determinado paciente apenas e somente com remédios. O primeiro ponto, atividade física. Segundo, atividade social. Atividade social é muito importante. Terceiro, lazer. Nós vamos colocar o medicamento em quarto lugar. Medicamentos específicos, adequados, de cada perfil. Cada paciente vai exigir um determinado tipo de tratamento, não é um tratamento igual para todos, mas é um tratamento que requer uma análise de cada perfil, tipo de profissão de cada pessoa, para a gente escolher a medicação adequada. Mas por ordem a gente colocaria exercício físico, atividade social, lazer, medicamento. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Estamos conversando com o Dr. Clever, médico neurologista, e nós estamos abordando temas importantes, principalmente nesse começo de ano, para você saber lidar aí, já que nós temos um ano pela frente, estresse, ansiedade e depressão. Agora, segundo levantamentos, Dr. Clever, da Organização Mundial de Saúde, OMS, no Brasil, em média de 6% da população sofre com depressão e ela afeta aproximadamente 12 milhões de brasileiros. São números preocupantes, considerando que a maior prevalência da América Latina está aqui no Brasil, e o segundo das Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então, é algo muito sério quando se fala sobre a depressão, né? É verdade, Moreira. Esses dados aí, eu acredito que estão abaixo da expectativa. Eu acredito que seja até mais do que estão registrados aí. Isso aí é o mínimo. Mas a gente sabe que no dia a dia nos deparamos com muito mais contingente de pacientes com depressão e ansiedade, e com esse ritmo acelerado que a gente tem hoje, com vários compromissos, várias responsabilidades, que começam desde a infância. A criança vai na aula de inglês, a criança vai na aula de natação, a criança vai na aula de música, a criança frequenta a escola, às vezes tem um reforço quando não está indo muito bem na escola. Isso já é desde a infância e a adolescência. Chega num determinado momento que o corpo reage. Acredito que esses dados aí ainda estão pequenos diante do que a gente encontra no nosso dia a dia. Mas os dados são muito preocupantes e o que a gente percebe é que não há uma luz no fim do túnel. A tendência com o ritmo cada vez mais acelerado de vida é esses números aumentarem, o quadro clínico ser mais persistente na população e requerer mais ajuda. E a diferença da depressão para o estresse e a ansiedade é que a depressão é uma doença. Sim, a depressão ela é considerada uma doença. Há um desequilíbrio de neurotransmissores, substâncias químicas no cérebro, que vão fazer com que você tenha atenção, humor. Isso tudo traz um desequilíbrio quando a pessoa tem um quadro de depressão. A depressão é uma doença, precisa de tratamento medicamentoso, de ajuda médica, e ela é considerada uma doença. E tanto que há casos de depressão infantil.
Isso aí é decorrente de desequilíbrio em neurotransmissores, que a gente pode citar aqui como alguns: dopamina, serotonina, adrenalina. E isso vai requerer tratamento específico, tanto para criança, adolescente, adulto e idoso. Perfeito. E como identificar, hoje se fala muito em transtorno, né? O quadro de depressão para um transtorno. Bom, o quadro de depressão, ela é uma doença e vai ser muito importante durante uma avaliação os relatos do acompanhante, Moreira. Às vezes o paciente que entra sozinho, ele não consegue descrever todo o quadro clínico que ele está apresentando. E ele precisa, a gente orienta, que leve um acompanhante para que descreva todo o quadro clínico vivenciado pelo paciente. E a depressão, sendo uma doença, vai requerer um tratamento específico para cada caso. Às vezes a pessoa está tendo um transtorno episódico, passageiro, que a gente não vai classificar como uma depressão. Às vezes a pessoa está tendo uma crise momentânea de alteração de humor, né? Alguns chamam aí de um transtorno de humor, episódico, passageiro, perda do serviço, perda familiar, mudança de cidade. E às vezes o tratamento vai ser muito mais curto do que um tratamento de depressão, que exige um tratamento mais prolongado. Dr. Cleber, existem os tipos de depressão também, não é? Sim, sim. Nós vamos classificar como um quadro, vamos pôr, em relação ao tempo, uma depressão aguda e aquela de forma crônica. A gente utiliza mais o termo de forma crônica quando ela se arrasta acima de 6 meses. Existe a depressão, como eu citei agora há pouco, infantil. Tem a depressão do idoso, que é natural, é decorrente da diminuição dessas substâncias químicas cerebrais no idoso. E a depressão que a gente observa muito em pessoas jovens. Então é importante a abordagem correta para o tratamento eficaz. E o tratamento, como ele ocorre? Como eu citei agora há pouco, a gente tem uma perspectiva de começar fazendo uma atividade física. Exercício físico é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Existe também a necessidade da pessoa ter uma atividade de lazer, uma atividade social, para que esses fatores já comecem a fazer efeito na qualidade de vida do paciente. Depois nós vamos entrar com o tratamento medicamentoso. Lembrando que o tratamento medicamentoso não faz efeito de hoje para amanhã. Requer alguns dias para começar o início do tratamento, do efeito medicamentoso, do efeito da medicação. Então a gente sempre orienta o paciente que tenha paciência para o tempo do medicamento agir. E isto vai ser abordado de uma forma em conjunta, com exercício, terapia física, atividade social, lazer, para que, em conjunto, esses mecanismos vão redundar na melhora clínica que o paciente espera. Melhor forma é interagir, não é? Melhor forma é interagir. Com certeza, a interação social é muito importante para a abordagem desses casos clínicos. E muitas das vezes a gente ouve dizer pessoas que no quadro de depressão quer ficar apenas retraída, no quarto escuro e tal, né? Tem que sair dessa condição, né? Sim, é verdade. O isolamento vai agravar o quadro clínico, a condição clínica do paciente. Então o isolamento aí só vai trazer piora do estado geral do paciente. Então nós temos que cortar essa prática, orientar o paciente que, na medida que ele tiver condição, que realize essas interações, essas atividades, exercícios, para que a gente consiga um sucesso no tratamento. E agora, o importante é contar com o apoio da família, não é, doutor? Sim, o apoio da família é extremamente importante, porque é nessas situações onde que há uma dificuldade de lidar com os problemas do dia a dia e há uma manifestação desses sintomas de humor, o apoio da família é fundamental para abraçar a causa e ajudar o paciente a sair desse quadro clínico. Doutor Cleber, já que é uma doença, tem como prevenir? Tem como prevenir. Por exemplo, se você tem uma atividade física, um exercício físico regular, se você tem uma atividade social exuberante, se você tem um lazer, olha, você está fazendo com que essas medidas evitem esse desequilíbrio de neurotransmissores. Você vai estar tratando de forma preventiva esses neurotransmissores. Agora, aquele caso que a gente sabe que é uma depressão familiar, de cunho genético, esses casos são casos mais delicados, são casos mais difíceis de tratamento, mas em linhas gerais, aquela pessoa que tem essa rotina física, essa rotina social, ela vai estar menos propícia a desenvolver um quadro de depressão do que aquela que não realiza essas práticas. E qualquer dúvida, e vivenciando situações que foram citadas aqui, logicamente
conversar com o médico, né? Sim, a gente orienta que o paciente procure o médico de sua preferência, de sua confiança, para poder declarar os sintomas que ele está apresentando e buscar uma ajuda visando a melhora na sua qualidade de vida. Dr. Clever, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, Moreira. Um prazer estar aqui com você. Boa tarde, ouvintes. Um feliz 2024 para todos nós, um ano muito abençoado para todos. Muito bem, no entrevistado do dia, hoje nós conversamos com o Dr. Clever Inácio Braga de Sá, neurologista, e falamos sobre sintomas e tratamentos do estresse, ansiedade e depressão. Para você, ouvinte da Manhã Sul, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.